Leitura, caderno de informativo 2021, direito administrativo. Servidores públicos, teto remuneratório. É incompatível com a Constituição. É incompatível com a Constituição Federal a emenda à Constituição Estadual que institui como limite remuneratório único dos servidores públicos estaduais o valor do subsídio dos ministros do STF. A emenda 47 de 2005 facultou os Estados-membros e o Distrito Federal, mediante emenda à Constituição estadual ou lei orgânica distrital, conforme o caso, fixar o teto remuneratório dos seus servidores estaduais e distritais, adotando como limite um único valor do subsídio mensal dos desembargadores dos respectivos tribunais, limitado a 90,25% do subsídio mensal do ministro da STF. Viola o 37, parágrafo 12 da Constituição, a norma estadual que, embora veiculada por meio de emenda à Constituição, elege como parâmetro remuneratório máximo dos servidores públicos estaduais o valor integral do subsídio do ministro do STF. Servidores públicos. A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pela lei, pelo artigo 37(2). É inconstitucional a interpretação de disposições legais que viabilizem a promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressaram por concurso público a cargo de nível médio. Desapropriação. É possível ajuizamento de ACP elegendo que o particular que recebeu a indenização na desapropriação não era o seu real proprietário, mesmo que já tenha se passado 2 anos do trânsito em julgado da ação de desapropriação. O trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura da ação civil pública em defesa do patrimônio discutido, do patrimônio público, para discutir a domialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a ação rescisória. Em sede de ação de desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento de indenização aos expropriados. Organização administrativa. É dispensável a autorização legislativa para a alienação do controle acionário de empresas subsidiárias. É desnecessária a autorização expressa para a criação de subsidiárias, quando houver autorização legislativa da criação de empresas públicas ou sociedade de economia mista, e nesta constar permissão genérica da possibilidade de criação de subsidiárias. Assim, não se exige lei específica para autorizar a criação de subsidiárias, com base no paralelismo das formas. Como não é exigida lei específica para criar subsidiárias, também não é necessária lei específica para alienar o seu controle acionário. Em palavras mais simples, como não se exige lei específica para criar, também não se exige lei específica para vender. Servidor público. É inconstitucional norma que preveja que o teto remuneratório se aplica para todas as empresas públicas e sociedade de economia mista, ou seja, mesmo aquelas que não recebam recurso da administração pública. O teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que não recebam recurso da Fazenda Pública. Veja o que diz o parágrafo 9º do 37. O disposto no inciso 11, que é o teto, aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Princípio da impessoalidade. O parágrafo 1º do 37 não admite a flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. O parágrafo 1º do 37 não admite a flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. Está em desconformidade com a Constituição a previsão de lei orgânica do Distrito Federal que autoriza que cada poder defina por norma interna as hipóteses pelas quais a divulgação do ato, programa, obra ou serviço público não constituirá promoção pessoal. Essa delegação
conferida viola o parágrafo 1º do 37, que não admite a flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. É que se conferir interpretação conforme a Constituição, o parágrafo 6º da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 22, para a divulgação de atos e iniciativas de parlamentares, seja tida como legítima apenas quando efetuada nos ambientes de divulgação do mandatário ou partido político, não se havendo de confundi-la com a publicidade de órgãos público ou entidade. Autotutela. Em regra, o prazo decadencial para que a administração pública anule atos administrativos inválidos é de 5 anos, aplicáveis a todos os entes federativos, por força do princípio da isonomia. É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 anos para anulação de ato administrativo, reputados inválidos pela administração pública. Licitações. É constitucional lei que permitiu a contratação direta sem licitação do SERPRO pela União e para prestação de serviços de tecnologia da informação, considerados estratégicos. É constitucional o artigo 2, que dispensa a licitação a fim de permitir contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados pela União para prestação de serviços de tecnologia da informação considerada estratégica. Assim, especificados em atos de ministro de Estado, no âmbito do respectivo ministério, há evidente interesse público a justificar que o Serviço de Tecnologia de Informação, a órgão como Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal, integrantes da estrutura do Ministério da Economia, sejam prestados com exclusividade por empresa pública federal criada para esse fim, como é o caso da SERPRO. Serviços públicos. É constitucional o Programa de Parcerias de Investimentos instituído pela MP 727, convertida em lei. O Programa de Parceria de Investimento, PPI, destinado à ampliação e ao fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada, não afronta os princípios da administração pública e da proteção do meio ambiente e dos índios. Direito à saúde. União não pode requisitar seringas e agulhas que já foram contratadas pelo Estado membro para o Plano Estadual de Imunização e que ainda estão na indústria, apesar de já terem sido empenhados. É incabível requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviços de outro ente federativo. Isso para que não haja indevida interferência na autonomia de um sobre o outro. Licitações. A Petrobras e demais sociedades de economia mista que explorem atividade econômica própria são obrigadas a fazer licitação, mas a regra do procedimento licitatório não são a 8666. O regime de licitação e contratação previsto na Lei 8666 é inaplicável à sociedade de economia mista que explorem atividade econômica própria de empresas privadas, concorrendo, portanto, no mercado. Não é possível conciliar o regime previsto na Lei 8666 com a agilidade própria desse tipo de mercado, que é movido por intensa concorrência das empresas que nele atuam. Servidores públicos. É constitucional norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do Magistério da Educação. O mecanismo de atualização do piso nacional do Magistério da Educação Básica, previsto no artigo 5º, é compatível com a Constituição. Artigo 5º. Piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se os mesmos percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 11.494. Análise da Constituição. Serviço Público, análise da constitucionalidade da Lei 9472. O artigo 18 é compatível com o 21 da Constituição, a competência atribuída ao poder, chefe do Poder Executivo, para expedir decretos em ordem a instituir ou eliminar a prestação de serviço em regime público, em concomitância ou não com a prestação do regime privado,
Aprovar o plano geral de outorgadas nos serviços em regime público e o plano de metas de universalização dos serviços prestados em regime público está perfeita consonância com o poder regulamentar. A competência da Agência Nacional de Telecomunicação para expedir normas subordina-se aos preceitos legais e regulamentares que regem a outorga, prestação e fruição do serviço de telecomunicações, no regime público e no regime privado. Desse modo, é constitucional. Impossibilidade da Anatel realizar busca e apreensão. A busca e apreensão e posterior apreensão efetuada sem ordem judicial, com base apenas no poder de polícia de que é investida a Anatel, mostra-se inconstitucional diante da violação do disposto no princípio da inviolabilidade do domicílio, à luz do artigo 5º. Logo, o 19.15 é inconstitucional, interpretação conforme ao 22, a competência atribuída ao Conselho Diretor da Anatel para editar normas próprias de licitação e contratação, deve observar o arcabouço normativo atinente às licitações e aos contratos, em respeito ao princípio da legalidade. É inconstitucional a expressão serão disciplinados pela agência, contidas no artigo 55 da lei diante das especificidades do serviço de telecomunicações, é válida a criação de novas modalidades licitatórias, por lei de mesma hierarquia da Lei Geral de Licitações. Portanto, sua disciplina deve ser feita por meio de lei e não de atos infralegais, em obediência ao artigo 21 do texto constitucional. Interpretação conforme 59, a contratação a que se refere o 59, de técnicos ou empresas especializadas, inclusive consultores independentes e auditores externos, para executar a atividade de competência da Anatel, deve observar o regular procedimento licitatório previsto pelas leis de regência. Constitucionalidade do artigo 65, a possibilidade de concomitância de regime público e privado de prestação de serviços, assim como a definição das modalidades de serviço, são questões estritamente técnicas, de alçada da agência, a quem cabe o estabelecimento das bases normativas de cada matéria relacionada à execução, a definição e ao estabelecimento das regras peculiares a cada serviço. Inconstitucionalidade das expressões simplificado e nos termos por ela regulamentados, do artigo 119. A Anatel não pode disciplinar procedimento licitatório simplificado por meio de norma de hierarquia inferior à Lei Geral de Licitações, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal. Por isso, são inconstitucionais as expressões simplificadas e nos termos por elas regulamentados, por elas regulados. Serviços públicos. É constitucional o artigo 12 da Lei Geral das Antenas. A Lei 13.116, de 2015, estabelece normas gerais para a implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Esse diploma normativo ficou conhecido como Lei Geral de Antenas. O artigo 12 desta lei proíbe que os estados, o Distrito Federal e os municípios cobrem contra prestações das concessionárias pelo direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum na instalação de infraestrutura e telecomunicações. O regramento de direito de passagem previsto no artigo 12, na Lei Geral de Antenas, se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa. O artigo 12 da Lei Geral de Antenas respeita o princípio constitucional da eficiência e da moralidade. O ônus real advindo da gratuidade do direito à passagem estabelecido no artigo 12 é adequado, necessário e proporcional em sentido estrito, considerando o direito de propriedade restringido. Do ponto de vista material, é compatível com a ordem constitucional vigente o entendimento de que o direito de propriedade, mesmo que utilizado por ente público, revista-se de garantia absoluta. Logo, não se pode dizer que essa restrição imposta pelo artigo 12 tenha violado o direito constitucional de propriedade. Sociedade de economia mista. É desnecessária, em regra, lei específica para a inclusão de sociedade de economia mista
ou de empresa pública em programa de desestatização. O artigo 3719 da Constituição afirma que é necessária a edição de uma lei específica para se autorizar a instituição de uma sociedade de economia mista ou empresa pública. Para que ocorra a desestatização da empresa estatal, também é necessária a lei específica ou basta uma autorização genérica prevista em lei que vincule programa de desestatização. A Lei 9491 tratou sobre o Programa Nacional de Desestatização e autorizou a desestatização de empresas estatais. Essa lei genérica é suficiente? Em regra, sim. É desnecessária, em regra, a lei específica para a inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programas de desestatização. Não se aplica o princípio do paralelismo das formas. Exceção. Em alguns casos, a lei que autorizou a criação da empresa estatal afirmou expressamente que seria necessária a lei específica para a sua extinção ou privação. Nesses casos, obviamente, em alguns casos, a lei que autorizou a criação da empresa estatal afirmou expressamente que seria necessária lei específica para a sua extinção ou privação. Nesses casos, obviamente, não é suficiente uma lei genérica. Não basta a Lei 9491, sendo necessária a lei específica. Servidores. É inconstitucional lei que, ao aumentar a exigência de escolaridade de determinado cargo de nível médio para o superior, assegura isonomia remuneratória aos ocupantes dos cargos em extinção, que haviam feito concurso para o cargo de nível médio. É inconstitucional o aproveitamento do servidor aprovado em concurso público e exigir a formação de nível médio em cargo que pressupõe a escolaridade superior. Responsabilidade civil do Estado. Em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido por policiais. Em regra, o Estado responde por forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido por policiais durante a cobertura jornalística de manifestação pública. O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissionais de imprensa feridos por policiais durante a cobertura jornalística de manifestação pública em que ocorra tumulto ou conflito, desde que a jornalista não haja descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso às áreas definidas como de grande risco à sua integridade física, caso em que poderá ser aplicado a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Tese fixada. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissionais da imprensa feridos por agentes policiais durante a cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso às áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Servidores públicos. A concessão de aposentadoria a um empregado público com utilização do tempo de contribuição acarreta obrigatoriamente o rompimento do vínculo trabalhista? A Justiça Comum é competente para processar e julgar a ação em que se discute reintegração de empregados públicos dispensada em face da concessão de aposentadoria espontânea. A concessão de aposentadoria com a utilização do tempo de contribuição leva ao rompimento do vínculo trabalhista. Entretanto, é possível a manutenção do vínculo trabalhista com a acumulação dos proventos com salário, se a aposentadoria se deu pelo regime geral antes da promulgação da emenda 103, tese fixada.
Tese fixada. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional, administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência do emprego, nos termos do 3714 da Constituição, salvo para os aposentados concedidos pelo regime geral social até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 103, nos termos do que dispõe o seu artigo 6º do STF. Artigo 6º. Servidores, é inconstitucional norma estadual que vincule subsídios de agentes políticos de distintos entes federativos, de modo que qualquer aumento do valor subsídio de um resulte automaticamente aumento no outro. É inconstitucional lei estadual que preveja que o governador e vice-governador do estado não poderão receber remuneração inferior aos subsídios percebidos pelos empregadores e pelos deputados estaduais. É inconstitucional lei estadual que afirme que os deputados estaduais deverão receber 75% dos subsídios dos deputados federais. Servidores públicos, teto. O teto aplica-se aos servidores municipais e, em regra, o subsídio do prefeito não pode ser aplicar o modelo facultativo do parágrafo 12 aos servidores municipais. Nossa! Bom esse. No que tange ao teto remuneratório, os estados e Distrito Federal possuem duas opções. Escolher estipular um teto por poder, chamado modelo geral. O executivo, subsídio do governador, legislativo, subsídio dos deputados estaduais, judiciário, inclui MP, defensoria e procuradoria, subsídio dos embargadores do TJ limitado a 90,25% dos subsídios mensal em espécie do ministro da STF. Duas opções. A segunda opção, escolher estipular um subteto único para todos os poderes. Esse subteto único corresponderia aos subsídios dos desembargadores do TJ para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando fora esse subteto apenas os subsídios do Estado. Essa segunda opção é a chamada modelo facultativo, está previsto no parágrafo 12, inserido pela emenda 47 de 2005. Para adotar o modelo facultativo, o Estado ou o Distrito Federal precisam de uma emenda à Constituição Estadual ou à Lei Orgânica Distrital. Vale ressaltar, contudo, que esse modelo facultativo não pode ser aplicado para servidores municipais. O teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, excetuados os vereadores, é o subsídio do prefeito municipal. Assim, é inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que fixe subsídios dos membros do TJ local como teto remuneratório aplicável aos servidores municipais. Apesar do julgado ter ressalvado apenas as situações de vereadores, podemos apontar uma segunda exceção aos procuradores municipais, que, segundo decidiu o STF em outra oportunidade, os procuradores, expressão aos procuradores contida na parte final do 11.837, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais da justiça, estando, portanto, submetida ao teto de 90,25 inteiros, 90 inteiros e 25 centésimos por cento de subsídios mensal em espécie do ministro do STF. Assim, o teto remuneratório dos procuradores municipais é os subsídios do desembargador do TJ. Organização administrativa. É constitucional a Lei Complementar 179, que conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil.
É constitucional a Lei Complementar 179, que definiu os objetivos e conferiu autonomia ao Banco Central do Brasil, além de ter tratado sobre nomeação e exoneração do seu presidente e de seus diretores. Não ficou caracterizada qualquer violação ao devido processo legislativo na tramitação do projeto que deu origem a essa lei, não tendo havido afronta à iniciativa reservada do Presidente da República. A competência para legislar é, por excelência, do Poder Legislativo. A reserva de iniciativa legislativa para o chefe do Poder Executivo constitui em previsão excepcional e que, por isso, deve ser interpretada restritivamente. Os autores da ADI alegaram que a matéria vinculada no 179 seria enquadrada no 61, parágrafo 1º, 2º, inciso 2, C e E. Se fosse acolhida essa afirmação, estaria sendo conferida interpretação extensiva da previsão constitucional. Isso porque a Lei Complementar 179 não dispôs sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Banco Central, que continua a ser disciplinado pela 8.112 e pela Lei 9.650. Cara, eu li esse julgado, mas onde eu li esse julgado? Não houve qualquer alteração normativa nas leis. A Lei Complementar 179 tampouco criou ou extinguiu ministérios ou órgãos da administração pública. O Banco Central continua a existir com natureza jurídica de autarquia especial federal. Na realidade, a Lei Complementar transcende o propósito de dispor sobre os servidores públicos ou criar órgão público. Ela dá configuração a instituições de Estado, não de governo, que tem relevante papel como árbitro neutro, cuja atuação não se deve estar sujeita ao controle político unipessoal. Servidores públicos, não é possível conceder pensão vitalícia aos dependentes de prefeito, vice-prefeito e vereador que morreram no exercício do mandato. A concessão de pensão vitalícia à viúva, à companheiria dependente do prefeito, vice-prefeito e vereador falecidos no exercício do mandato não é compatível com a Constituição Federal. Concurso público. É inconstitucional o ato normativo que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concurso público. A exclusão da previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência viola o bloco de constitucionalidade, composto pela Constituição Federal e pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, CDPD, incorporada à ordem jurídica brasileira com status de emenda constitucional, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Duas teses fixadas pelo STF para o tema. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos à deficiência e adaptação razoável em provas físicas de concurso público. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com ou e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração de sua necessidade para o exercício da função pública. Agências reguladoras são constitucionais os incisos tais do artigo 8º da Lei 9986. A Lei 9986 dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras. O artigo 8º-A prevê algumas pessoas que são proibidas de integrar o conselho diretor ou a diretoria das agências reguladoras. Veja as hipóteses. É vedada a indicação para o conselho diretor ou diretoria colegiada. De pessoas que exerçam cargo em organização sindical, de membros de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses patronais ou trabalhistas ligados às atividades reguladas pela respectiva agência. O STF declarou esses incisos são constitucionais. É constitucional o dispositivo legal que veda a indicação de pessoas que exerçam cargo em organização sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para a alta direção das agências reguladoras. Poder normativo, poderes.
ou poder regulamentar. A lei não pode estipular um prazo para que o chefe do Poder Executivo faça sua regulamentação. Ofende os artigos 2 e 84.2 da Constituição Federal, norma de legislação estadual, que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar a regulamentação de disposições legais. O exemplo, o artigo 9º, o chefe do Poder Executivo regulamentará a matéria no âmbito da administração pública estadual no prazo de 90 dias. Essa previsão é inconstitucional. Servidores públicos. Alguns temas envolvendo a 8.112. É inconstitucional a vedação ao exercício provisório de que trata parágrafo 2º, artigo 84 da Lei 8.112, nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores, no exterior. O parágrafo 2º do 84 da Lei 8.112 afirma que se o servidor federal for transferido para local diverso de onde ele morava, o seu cônjuge ou companheiro que também for servidor público ficará de licença do seu órgão de origem e poderá exercer provisoriamente atividade compatível com seu cargo em órgão ou entidade da administração federal no local para onde se mudou. Trata-se do chamado exercício provisório. O artigo 69 da Lei 11.440 proibiu nas unidades administrativas dos Ministérios das Relações Exteriores, no exterior, o exercício provisório. Assim, o servidor cônjuge de diplomata, oficial ou assistente de chancelaria não poderia ter direito de licença remunerada, previsto no parágrafo 2º do 84 da Lei 8.112. O STF decidiu que essa vedação do artigo 69 é inconstitucional porque confere tratamento anti-isonômico, injustificável, viola a especial proteção constitucional da família. A possibilidade de exercício provisório também gera benefícios para a administração pública. Servidores, remuneração. A emenda 41 de 2003 alterou o inciso 11, que trata sobre o teto, e permitiu que os Estados e o Distrito Federal instituíssem subtetos diferentes da União. Essa previsão não viola o princípio da isonomia. A Constituição prevê, em seu artigo 37.11, o chamado teto remuneratório, ou seja, o valor máximo que os agentes públicos podem receber no país. A emenda 41 de 2003 alterou a redação desse inciso e permitiu que os estados e Distrito Federal e municípios instituíssem subtetos estaduais e municipais, diferentes do teto da União. A instituição de subtetos remuneratórios, com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os poderes no âmbito dos estados e do Distrito Federal, não ofende o princípio da isonomia. A isonomia, em seu sentido material, significa tratar igualmente, iguais e desigualmente os desiguais. A autorização para a instituição de tetos diferenciados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios tem por objetivo permitir que os entes federativos limitem a remuneração do seu servidor público com base em suas respectivas realidades financeiras. Existem singularidades materiais e funcionais nos diversos estratos do poder público, de modo que é legítima a instituição de tetos de remuneração particularizados a cada situação peculiar. Essa permissão, na verdade, prestigia a autonomia dos entes federados e a separação de poderes na medida em que poderão solucionar, conforme a peculiaridade de cada um, os limites máximos de remuneração do seu pessoal. Servidores públicos. Remuneração. É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Caso concreto, a Lei Estadual 8278 do Mato Grosso previu um dos requisitos para que haja revisão anual dos servidores públicos estaduais. É a constatação de que houve perda salarial resultante de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, Índice de Inflação calculado pelo IBGE, Fundação Geral. Para a STF, essa previsão é inconstitucional por violar a autonomia dos entes federados e o artigo 37.13 da Constituição.
Esse tema está pacificado pela súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos dos servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Tema diverso. Não há direito adquirido à incidência de correção monetária nas contas vinculadas ao FGTS pelo IPC de fevereiro de 1991. E não existe direito adquirido à diferença de correção monetária nos saldos das contas vinculadas ao FGTS, referente ao Plano Collor, conforme entendimento firmado no recurso extraordinário 226855, o qual não foi esperado pelo julgamento. Fim